Oiê! Nesse vídeo eu quero te trazer uma reflexão que pode mudar o jogo da tua vida, tá? Às vezes a gente fica perdendo batalhas no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa, por falta de quê? Por falta de conhecimento, por falta de clareza, por falta de discernimento e entendimento. Mas a partir dessa reflexão que eu quero fazer com você aqui agora, eu estava lendo um livro. Você vai ver que a sua percepção ela vai mudar e você vai ver que a sua vida vai tomar outro caminho a partir de agora, tá? Escuta só isso que eu li aqui no livro. Inicialmente pode ser que não faça sentido para você, mas só espere eu terminar a reflexão e aí você tira a sua reflexão sobre isso, tudo bem? Olha só o que diz nesse livro aqui, ó. Esse livro, só para te contextualizar, é um livro sobre mentalidade financeira, tá? Mas isso aqui vale para a vida, para todos os aspectos da sua vida. Ó, nós nascemos com uma folha de papel em branco. O nosso cérebro é praticamente como uma folha de papel em branco no que diz respeito a crenças, medos, fobias, ou seja, ele vem limpinho. E antes que você pense que crenças está relacionado à religião, já quero te dizer que não. Crença é tudo aquilo que vai guiar o seu comportamento e suas decisões. Gente, percebe o quão poderoso é isso aqui? O que quer dizer? Quer dizer que quando a gente vem ao mundo, a gente vem com o nosso cérebro em branco, como uma folha em branco, como um livro que a gente vai começar a escrever. E até então não tinha nada. Não tinha medo, não tinha crenças limitantes, não tinha bloqueios, não tinha fobias, entende? Então o nosso cérebro, ele vem limpinho, ele veio limpinho, chegou assim, ó, bora escrever isso aqui. E aí, conforme o ambiente que você está, que é o seu habitat natural ali, inicial, que é, por exemplo, a sua família. Ah, Kátia, mas eu fui criada pelos meus avós. Ah, mas eu fui criada não fui criada com a minha família de origem, né? Então, assim, não interessa, tá? Não interessa aonde você foi criado. O que interessa é o seu habitat de origem, o seu ponto de partida, onde você teve os seus primeiros contatos de vida, entendeu? Porque até do 0 aos 12 anos é o momento em que a gente está criando as principais crenças da nossa vida, tá? Os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas crenças limitantes. Então, todas essas crenças, elas são aonde? Do 0 aos 12 anos, onde eu estive nesse período? Com quem eu estive nesse período? Que crenças eu ouvi nesse período? Entendeu? Então, você hoje... Às vezes você é um adulto, uma adulta cheia de crenças. Por quê? Porque você cresceu num ambiente que foi te moldando para ter essas crenças. Porque quando você nasceu com o seu cérebro em branco, sem crenças, sem limitações, sem escassez, sem bloqueios, sem fobia, sem medo. Você foi aprendendo a ter os medos que você tem hoje. Você foi aprendendo a ter as crenças que te travam, que você tem hoje. E muitas dessas crenças, eu ouso te dizer, que nem são suas. São crenças que eram do seu pai e que o seu pai passou para você. São crenças que eram da sua mãe, mas que a sua mãe passou para você. Entendeu? Por exemplo, uma crença típica entre as mulheres, né, que acontece muito. Às vezes a mãe... teve um relacionamento frustrante, separou, teve muitas brigas, foi traída, e o que ela vai falar para a filha? Ela vai falar, olha, estuda, porque homem não presta, você não pode depender de homem. Homem não presta, homem trai, homem não vale nada, homem é tudo igual. Então a sua mãe, às vezes você cresceu ouvindo isso da sua mãe. Então, ou seja, é uma crença herdada da sua mãe, percebe? O seu pai, da mesma forma, às vezes o seu pai falava, não, meu filho, ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não vem fácil, não. Para você ganhar dinheiro, você tem que ralar muito, você tem que trabalhar muito, e hoje você trabalha feito um condenado e não tem dinheiro, achando que dinheiro é esforço.
Mas dinheiro é inteligência junto com dedicação. Não significa esforço. Dinheiro é o quê? É inteligência, é você ser capaz de trabalhar de forma inteligente para ganhar dinheiro. E trabalhar de forma inteligente não quer dizer que você tem que ralar feito um condenado. Não necessariamente, entendeu? A maioria das crenças que nós temos são crenças herdadas do pai, da mãe, enfim, de alguém que estava ali, que eram as suas bases iniciais, entendeu? Que são quem criou você, entende? Seja seu pai, seja sua mãe, seja algum outro familiar. Essas crenças, elas formam a nossa base inicial. Então, pergunte-se para você agora, nesse momento, aonde você estava do 0 aos 12 anos? Quem cuidou de você? O que você ouviu nesse período? Que crenças que marcaram a sua vida? Que frases que marcaram a sua vida? E eu costumo dizer também que as nossas crenças, elas estão muito ligadas ao que a gente fala, ao como a gente pensa. Por exemplo, se você costuma repetir muito uma frase, significa que você tem algum bloqueio com aquilo, que aquilo é a sua visão de mundo. Então, essas frases que nós repetimos com frequência, elas estão ligadas à nossa visão de mundo, à nossa forma de ver a vida, de viver, né? A nossa forma de acreditar nas coisas, elas estão ligadas a isso. Então, por exemplo, se você está numa rodinha de amigas e essas amigas, elas falam muito sobre traição, né? Elas vivem falando mal de homem, vivem falando que não quer um homem na vida delas. Enfim, gente, aquilo ali tá na cara que ela tem crenças, né, limitantes nos relacionamentos amorosos, ou seja, ela já foi muito frustrada, ou ela viu a mãe dela ser muito frustrada na vida amorosa, né? Então, assim, ela cresceu vendo isso ou ouvindo isso, e hoje ela repete isso porque ela tem essa crença na mente dela, tá? Então, é muito fácil de você identificar, por exemplo, quais crenças uma pessoa carrega. Você quer identificar quais são as crenças dessa pessoa? Começa a reparar, analisar o que ela fala com constância. Ou seja, o que ela anda verbalizando constantemente. Sabe? Porque aí você vai entender a dor dessa pessoa e as crenças que ela carrega, tá? Eu sou analista comportamental e eu sempre gostei muito de observar o comportamento das pessoas, porque no comportamento das pessoas você consegue perceber que tipo de frustrações elas viveram, que tipo de traumas elas estão enfrentando, quais são as crenças que elas carregam, entende? Então você consegue entender através do comportamento dessas pessoas, analisando elas, analisando a fala, o comportamento, os gestos, o jeito, enfim, os trejeitos, tudo. Quando você analisa, você descobre. A reflexão que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é para você começar, a partir de agora, faça esse teste por você, pela vida que você quer construir, pelos sonhos que você quer realizar, por aquilo que você tem buscado, que arde no seu coração, sabe? Aquele desejo, aquela vontade, aquele sonho que arde no seu coração, para você buscar por ele de uma forma diferente. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai conseguir, a menos que sejam os mesmos resultados que você já conseguiu até aqui. Mas você quer escrever uma nova história? Então começa por um novo caminho. Porque fazendo as mesmas coisas de sempre, você não vai colher novos frutos, tá? Não vai. Então, é a mesma coisa de você plantar batata e querer colher mandioca, né? Não vai, não é assim. Então, você quer mudar a sua história, muda os seus comportamentos. Você quer mudar o resultado, muda o comportamento. Quando eu mudo o comportamento, eu mudo as ações, né? E isso vai mudar os meus resultados consequentemente. Então, a partir de agora, eu quero que você comece a olhar, por exemplo, para os seus medos como se eles não existissem na sua mente. Ou seja, vai ser difícil porque o medo está muito vinculado a sentimento, ao que a gente sente, né? As experiências que a gente já teve. Então, por exemplo, eu tinha muito medo de gato, né? Até os meus 19 anos eu tinha muito medo de gato, eu não gostava nem de olhar para gato. Eu sentia um pavor quando eu encarava um gato, porque era só eu ver gato e eu ficava encarando o olhar do gato e eu ficava com medo, né? Para mim tinha alguma coisa estranha.
Então, até que um momento eu passei a olhar como sem medo, como se aquele medo, eu estivesse ignorando aquele medo. E, gente, hoje eu não tenho mais medo de gato. Então, assim, não interessa qual seja o seu medo hoje, busca olhar, viver a sua vida como se esse medo não existisse. Lembra do cérebro limpinho? Como se você fosse uma criança inocente, que não tem essas crenças limitantes, que não tem esses medos, esses bloqueios. Então, comece a agir a partir de agora como se essas crenças aí sobre dinheiro, crenças sobre relacionamentos, elas não existissem, tá? Como se você tivesse feito um reset na sua mente e você estivesse começando tudo do zero. Então a sua mente ela está livre para acreditar em novas coisas, para acreditar em novas possibilidades, para acreditar no amor, para acreditar que você é capaz de fazer mais dinheiro, para acreditar que você é competente, que você é capaz, que você é forte, que você é bonita, que você é bonito, que você é inteligente, que você é criativo. Então, para você acreditar em qualquer coisa que você queira. Se você hoje você tem muita baixa autoestima, começa a partir de agora esquece essa baixa autoestima, começa a se olhar como se você fosse a mulher mais bonita do mundo, como se você fosse a mulher mais linda que os seus olhos já viram, entende? Então tenha esse comportamento a partir de agora, porque pensa comigo, o que aconteceria, né? O que aconteceria se você começasse a olhar para a vida com óculos diferentes? Até que você estava usando um óculos escuro, a partir de agora você vai usar um óculos mais claro. E esse óculos, não existe medo de barata, não existe medo de ficar sem dinheiro, não existe crenças limitantes nos seus relacionamentos sobre homens, sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre autoestima, enfim, qualquer que seja os seus bloqueios pessoais aí, comece a partir de hoje a exercitar a sua mente para acreditar em outras possibilidades. E essas possibilidades, elas precisam ser positivas, tá? Então, se você tem uma crença negativa sobre dinheiro, comece, por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Se você tem a crença de que o dinheiro é ruim, comece a partir de agora a lidar com o dinheiro, a olhar para o dinheiro como se o dinheiro fosse algo muito bom, sabe? Pega no dinheiro, aprecia o dinheiro. Nossa, o dinheiro é muito bom. Como é bom ter o dinheiro na minha vida. Olha, sente a textura, sabe? Visualize a sua conta bancária cheia, entende? Comece a alimentar a sua mente com essas novas crenças que você tem. Tá? E isso é um processo repetido, tá? Você tem que repetir, até fixar na sua mente, tá? Lembra que você está começando agora, novamente, com novas lentes, com um cérebro mais limpo e preparado para criar novas crenças positivas a respeito dos medos que antes você tinha. Então, esquece esses medos, esquece essas crenças.